Eu quero dizer a você que está acompanhando o programa nessa hora que sim, existe uma saída para os seus problemas. Em meio à dor, em meio a tanta coisa que está dando errado na sua vida, Deus pode mudar essa situação. E eu quero começar esse programa mostrando a história do Júnior. Ele que foi entrevistado pela nossa repórter e conta como depois de tanta coisa dando errado na vida dele, ele conseguiu sair dessa situação e hoje ter uma vida transformada. Vamos assistir a história do Júnior. Olá a todos que acompanham o nosso programa. Com uma vida de dor e sofrimento que começou ainda na adolescência, com apenas 14 anos, Júnior já se encontrava sozinho e perdido. Vamos agora acompanhar um pouco mais da história de vida dele. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Conte-nos como que era a sua vida antes de firmar uma aliança com Deus. Bom, minha vida financeira é um desastre total. Eu vim do interior do estado para a capital para morar com 14 anos de idade. Um período muito difícil, morava de favor na casa de tios, de parentes, de amigos. E com isso, eu não tinha estabilidade alguma, não tinha idade sequer ainda para poder pensar como é que seria a minha vida financeira, porém eu comecei a gastar praticamente o que não tinha. E com isso começou a aglomerar muitas dívidas. Então, era um desastre total. E diante de tanto sofrimento, qual que foi o pior momento que você já enfrentou? Das piores situações que eu já enfrentei, né, coisa de 3 anos depois, eu já estava casado, casei muito cedo, com 17 anos de idade, conheci minha esposa, e nós já tínhamos uma filha. Isso aí acaba acarretando um problema muito maior, porque a nossa dificuldade aumentou. O que já tinha de dívida acabou multiplicando, porque nós não tínhamos estabilidade financeira alguma. Eu vivia de emprego em emprego, né? A cada mês eu saía de um emprego para o outro, e com isso eu não tinha estabilidade financeira alguma. E a maior dificuldade que eu já passei nesse período foi morar de favor na casa de parentes, de amigos, passar humilhações, ter momentos em que a gente pensava em desistir, ter momentos que a gente pensava, o que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar a minha história? E como que você tomou conhecimento sobre as palestras da prosperidade com Deus? Através de um casal de primos nossos, né, sabendo que já são da fé há muito tempo, e nos convidaram a conhecer a Igreja Universal. Nós começamos a ir à Igreja Universal, começamos no início, sendo bem honesto, a gente não gostava, a gente foi por ir, né, pelo convite, porém, com o decorrer do tempo, nós começamos a perceber qual era o propósito de Deus na nossa vida. Essa mudança, ela se deu quando nós fizemos o pacto. Nós começamos a pensar diferente, começamos a ter uma mentalidade diferente. Essa mentalidade nos levou a abrir nossa primeira empresa. E quais foram as suas conquistas? A primeira conquista foi a nossa primeira loja. É uma loja pequena, porém nós já estávamos mais com a cabeça já mais direcionada do que queríamos, já tínhamos um direcionamento de Deus na nossa vida. Minha esposa, nesse período que eu trabalhava nessa empresa multinacional, que eu recebia alguns benefícios, ela saiu do trabalho e se focou em estudar, formou-se em optometria. Hoje ela faz consulta nas nossas lojas, para nossas lojas. Depois disso, começamos na primeira loja, fomos para a segunda, fomos para a terceira, para a quarta loja. Hoje nós estamos com 4 lojas no estado do Amazonas, né? Isso, minha e da minha esposa. Do nosso grupo todo, hoje nós totalizamos 14 lojas. Todas essas lojas aí, elas vieram, não foi porque eu tinha força no braço para fazer, ou porque eu tinha inteligência, não. Elas vieram do entendimento de Deus. Depois que nós fizemos o pacto com Deus, depois que nós participamos das campanhas, tudo começou a melhorar, tudo começou a prosperar. Hoje nós temos funcionários que dependem do nosso trabalho, nós temos pessoas que dependem do nosso trabalho com aluguéis, nós temos, direta e indiretamente, várias outras pessoas que dependem do nosso trabalho, e graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem nos protegido e tem multiplicado todos os dias a nossa casa. E isso é a maior felicidade nossa, não é bens materiais ou lojas abertas, mas sim receber o Espírito Santo na nossa vida. Muito obrigada por sua participação. Júnior tinha uma vida completamente destruída e todos os motivos para desistir. Mas ele tomou uma atitude e firmou uma aliança com Deus Altíssimo.
e hoje prova de uma vida completamente transformada. E se você se encontra na situação antiga de Júnior, venha participar das palestras da Prosperidade com Deus. Voltamos com o Senhor nos estúdios. Existe sim uma saída e está aí a prova. Pastor Igor, muitas pessoas pensam assim, será que tem jeito para mim? Será que é possível eu sair dessa situação? E a história do Júnior e tantas outras histórias provam que sim, existe uma saída. Bom dia. Bom dia, Pastor David. Bom dia a você que nos acompanha. Sim, existe saída para a sua vida. Independente se você esteja agora falido, quebrado, humilhado, envergonhado, desempregado, passando os piores momentos da sua vida, saiba, entenda, para Deus tudo é possível aquele que crê. Então, o segredo é você agir a fé. Ao chegar aqui segunda-feira na nossa catedral, usando a tua fé como a arma principal para a mudança da tua vida, toda a tua história, ela será transformada. Você pode, inclusive, preparar o seu pedido de oração e entregar nas nossas mãos. Nós estaremos clamando por você. A condição da sua vida será diferente. E assim como você assiste ou ouve o programa, às vezes assistindo aqui, como agora está acontecendo, o Marcos, ele se deparou com uma proposta de fé. Ele ouvia o programa da rádio e ele se revoltou contra aquela situação porque as vendas não estavam acontecendo. Foi quando ele chegou aqui no propósito do pacto com Deus, fez uma aliança, veja o que aconteceu. Seu Marcos, o que aconteceu vindo segunda-feira aqui na Catedral? O que aconteceu que nós estávamos em casa e estava a programação da igreja, né? E, inclusive até o senhor que estava falando ali, e com uma palavra ali mexeu comigo. Porque eu trabalho no ramo, né? Que eu sou corretor, trabalho com 2 loteamentos, e a venda não estava surgindo. Até vinha proposta, mas não fechava. E quando deu aquela palavra ali, eu trouxe para mim. Houve uma revolta ali dentro de mim. Eu digo, não, eu vou lá na catedral. Eu vou lá e vou pegar essa palavra para mim e tudo vai dar certo. O senhor mora em qual bairro? Eu moro em Palhoça, bairro Bela Vista. Foi isso que aconteceu. E é luta para chegar aqui, mas a gente vem, o ônibus é Uber, mas a gente está aqui no pacto. E o que aconteceu? Através desse voto, esse propósito, fechamos 3 vendas. 3 vendas de 3 lotes foram vendidos. Depois que o senhor aceitou o desafio, aquela mensagem, aquela palavra do rádio naquele momento, sim, mexeu com o senhor? Aquilo ali foi um terremoto que aconteceu comigo dentro de mim. Eu digo, não, isso aí é para mim. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá e eu vou lá. Daí eu falei com a minha esposa e disse, nós vamos lá. Disse, vamos lá então. E foi onde que a gente começou a fazer o propósito, vindo na reunião de segunda-feira e foi fechado 3 vendas daí. Depois que o senhor veio, em seguida já fechou 3 vendas. Em seguida já começou as coisas já a andar daí. As portas então se abriram. As portas se abriram, sim senhor. Funciona? Funciona sim. Deus abençoe. E até assim eu convido aqueles que estão aqui, olhando aqui, vendo. Pessoal, venham porque confio que as portas se abrem. Deus abençoe. Há uma diferença entre saber o que quer e conseguir alcançar. Você até sabe onde quer chegar, mas nem sempre as portas se abrem. Talvez até tenha começado, mas ainda esteja longe da linha de chegada. As metas do início do ano até agora não saíram do papel, mas isso não significa que estejam fora do seu alcance. Nesta segunda-feira, 22 de junho, o clamor por aqueles que precisam alcançar as suas metas. E em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Você pode resolver o seu problema e através da fé, através de um propósito. O Marcos não estava conseguindo alcançar as suas metas. Inclusive, nessa segunda-feira será o clamor por aqueles que precisam alcançar metas. Há quanto tempo você não vende? Há quanto tempo as coisas não acontecem para você? Há quanto tempo você não tem visto resultados? Mais uma vez, usando a fé, tudo muda. E nesta segunda-feira, então, Pastor Igor, estaremos em 6 horários,
o endereço onde essa pessoa pode alcançar as suas metas. Bom, você pode escolher de estar conosco às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, como também às 19h30. Veja o melhor horário e venha lutar. E, inclusive, o nosso endereço é esse. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Só tome o cuidado para você não errar numa coisa, de ficar apenas assistindo o programa e não vir. Ao chegar aqui, nesta segunda-feira, nós vamos clamar pela tua vida. Você vai alcançar as metas que precisa alcançar. Segunda-feira, entrada e estacionamento são gratuitos. Então se programe e esteja com a gente. Agora, eu quero trazer até você um recado deste homem aqui, Bispo Sérgio Correia. No dia 26 de junho, às 20 horas, ele estará aqui em Florianópolis para uma grande noite do resgate. Uma noite que vai marcar a história da sua vida. E esse recado, o próprio Bispo Sérgio quer passar para você. Eu queria me dirigir a você que está afastado da presença de Deus. Você que um dia foi muito usado. Hoje existem pastores, existem esposas, membros que estão firmes na igreja porque um dia foram ajudados por você. Você que foi obreira, obreiro, você que foi pastor, você que foi auxiliar, você que foi búrdia, você que foi bispo, né? Mas hoje você está caído. A sua vida está arruinada espiritualmente falando. Hoje você não consegue se libertar dos vícios, hoje você não consegue se libertar das forças espirituais do mal, porque elas te sequestraram novamente. E você está vivendo uma situação triste. Olha só o que diz a Bíblia. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. E só de mim o teu socorro. A ruína de uma pessoa vem dela, quando ela se afasta da presença de Deus. Toda essa ruína que veio para a sua vida, vício das drogas, desejo de suicídio, você já tentou suicídio várias vezes. Sabe por que você não morreu? Porque Deus está te dando essa oportunidade. Toda a ruína que está na sua vida veio desde o dia que você decidiu, escolheu se afastar da presença de Deus e mergulhar nesse mundo aí fora. Mas olha o que ele diz: e só de mim o teu socorro. Você que está precisando de socorro, você está sequestrada, está num cativeiro espiritual. Você foi tão usado por Deus, tão usada por Deus, mas agora você está aí preso, presa, nas garras do mal. O Senhor Jesus está com saudade de você. Ele nunca desistiu de você. Ele insiste em você. Ele tanto insiste em você que Ele está nos usando agora para chegar até você e convidá-lo para estar conosco no dia 26 agora de junho, às 8 horas da noite, na nossa sede estadual aí em Florianópolis, a nossa sede estadual de Santa Catarina, na Mauro Ramos, na nossa catedral. Nós vamos estar numa noite de resgate muito forte e você é o nosso convidado, tá bom? Você é a nossa convidada. Esteja conosco, vai ser um prazer recebê-lo. Deus abençoe e até lá. Então, independente da sua religião, independente de há quanto tempo você está afastado, o dia está aí. Dia 26 de junho, às 20 horas, aqui na Catedral. Lembrando que será somente aqui em Florianópolis. Então, a todos que nos assistem de qualquer parte de Santa Catarina, valerá a pena você sair daí e vir aqui procurar ajuda. Na oportunidade, nós estamos vivendo o mês do combate ao devorador. E a Simone, que enfrentou na pele, ela passou por muitas lutas, muitas batalhas
até que ela entendesse que o problema dela tinha tudo a ver com o espiritual. Foi quando ela procurou ajuda e tudo mudou. Primeiro eu perdi a paz, depois eu perdi o relacionamento, depois eu perdi o meu emprego, me envolvi em dívidas e aí eu perdi até a vontade de viver. Eu comecei a trabalhar bastante cedo, trabalhei desde os 10 anos de idade com meu pai, depois fui funcionária CLT e sempre tive esse pensamento CLT, né? Com 20 anos eu já estava me casando, conheci meu esposo e a gente começou a vir para a igreja, até me tornei dizimista e tudo, mas era só o dízimo da parte financeira. Então eu estava na igreja, mas eu não me entreguei completamente. Por mais que a parte financeira eu entregava os 10%, mas a minha vida eu não cheguei a entregar. Então, por conta disso, eu acabei me afastando da igreja e as coisas começaram a piorar, né? Então, eu acabei perdendo meu casamento, me envolvi com muitas dívidas, porque eu não sabia como lidar com essa situação. Eu perdi a minha paz, né? Tinha momentos de muita angústia, de muita tristeza, que eu cheguei ao ponto de pensar em suicídio por algumas vezes. Não cheguei a tentar, mas esse pensamento sempre rondava a minha mente. E também perdi o emprego, né? Fiquei desempregada. Passados esses 2 anos, então, eu recebi um convite do meu ex-esposo. Ele permaneceu na igreja, ele já estava mudado, então eu resolvi voltar, mas dessa vez eu me entreguei completamente. E não só o dízimo, mas as minhas primícias mesmo, comecei a colocar Deus em primeiro lugar, tanto em todas as áreas da minha vida, em tudo que eu vou fazer, sempre busco falar com Deus antes, né? Então Deus foi dando a direção, foi trabalhou no meu casamento, reconstruímos o nosso casamento, a vida financeira também foi totalmente transformada. Deus me deu a direção de fazer um curso de corretora de imóveis, então hoje eu sou corretora de imóveis, que era uma área que eu nunca imaginei trabalhar, porque eu sempre fui da área administrativa, então Deus deu essa direção, eu obedeci, e eu comecei a trabalhar com isso e Ele abençoou. Então, hoje a nossa vida é totalmente transformada, meu esposo tem as empresas dele, eu trabalho também, auxilio ele, também trabalho na corretagem de imóveis, e Deus tem enviado clientes que às vezes a gente nem imagina, a gente faz vendas que a gente nem pensava em fazer, né? E hoje a gente não paga mais aluguel, a gente tem a nossa casa própria, cada um tem seu próprio carro, nossos filhos estudam em colégio particular, então hoje é uma vida completamente transformada. Hoje eu entendo a importância de honrar a Deus com a minha vida, porque hoje não é mais só os 10%, hoje é 100% da minha vida no altar, 100%, é o que Deus fala, eu só obedeço, por mais que eu acho que não é o que eu quero ou o que eu gostaria de fazer, mas o que Deus fala, eu obedeço, porque Ele tem que estar à frente de tudo, é isso que eu entendi hoje. Se a gente coloca Deus à frente, Ele toma conta de tudo, Ele não deixa faltar nada, Ele provê, Ele providencia tudo que a gente necessita. E o principal de tudo isso é que hoje eu recebi o Espírito Santo. Então hoje, a partir do momento que eu entreguei 100% para Deus, não só financeiramente, mas 100% toda a minha vida, então Deus entregou o Espírito dele para mim. Então hoje, independente de tudo que aconteça à minha volta, eu tenho paz, né? Eu tenho tranquilidade para fazer tudo do dia a dia, independente do que aconteça, que a gente passa, situações, mas eu tenho o Espírito Santo comigo e a maior bênção que uma pessoa pode receber é ter o Espírito Santo. Tá,
taxa de desemprego sobe para 6,1% no trimestre. O que você está vivendo? Você nunca imaginou que viveria. O endividamento das famílias brasileiras bateu recorde. É o maior índice de endividamento da história. Perda sobre perda. Tudo o que havia de bom na sua vida tem sido devorado. Mas como mudar esse quadro? Neste mês de junho, o mês do combate ao devorador. Informe-se em uma igreja universal. Pastor Igor, o que essa pessoa precisa fazer então é procurar ajuda, porque sim, existe uma saída para os seus problemas. Então, tome a decisão de fé, independente do que você estiver enfrentando agora, se é a ação de um mal. Nós podemos ajudar você a vencer todas essas questões. Não fique só assistindo o programa, porque somente isso não vai resolver sua vida. Chegue até a Universal, coloque os teus pés aqui, porque nós estaremos clamando por você. Tudo aquilo que você perdeu por ação de um gafanhoto, do devorador, de uma forma específica, Deus vai restituir. E com muitas vezes mais, porque a bênção de Deus é completa. É completa sim. E, para ser completa, vamos agora orar, determinar que a bênção chegue na sua vida. Chegou o momento de nós clamarmos aquele que é Deus. Nesta quinta-feira, vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos e intercedemos a Deus em favor de tantas e tantas pessoas que todos os dias oram conosco. Meu Deus, são mães, são pais, são esposas, são maridos, são avô e avó, são filhos, são netos. Meu Deus, a família, os catarinenses, os que escolheram Santa Catarina para viver, intercedem junto comigo. Pessoas que ligaram para o SOS, pessoas que estão atravessando momentos difíceis na vida financeira, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão depressivas. Estenda, ó bom Deus, as tuas mãos poderosas, alcance, meu Pai, esta criatura. Meu Deus, tira toda a depressão, toda a angústia. Meu Deus, refrigera a alma daqueles que não conseguem nem dormir, nem pegar no sono, por causa dos problemas, das dívidas, do desemprego, das perturbações, meu Pai, que os problemas, meu Pai, sobrecarrega, meu Deus, o seu emocional, a sua vida, ela deita e não pega no sono. Estenda a tua mão, salva o teu povo, leva a libertação, que haja luz, que haja cura, seja curado, liberto e abençoado pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao término da nossa participação, hoje, quinta-feira, dia de terapia da vida sentimental, da vida amorosa. Procure o templo da Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Eu deixo aqui o abraço carinhoso do guardião da Sagrada Família, sempre na torre de vigia, intercedendo como intercessor a Deus pela sua família, pela sua vida. Um forte abraço carinhoso. Deus ilumine os teus caminhos, Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Essa é a fé, bispo. Um grande abraço para o senhor e toda a sua família. Chegamos aos instantes finais. Aqui está a catedral, tudo que você ouviu, tudo que você viu, acontece aqui. E essas portas estarão abertas para você. Hoje mesmo você pode procurar ajuda em uma universal. Busque, faça uso da sua fé. Deus não trabalha ao acaso. E você não está assistindo esse programa ao acaso. Ele está direcionando a você que precisa de ajuda. Deus te abençoe, te esperamos.